minha esposa, né, que me acompanha. Deus abençoe a minha esposa. Pois bem, a você que se inscreveu na escola bíblica, Deus abençoe a sua vida. Você que está participando e está nessa assiduidade, Deus abençoe a sua vida. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Valdecir, que nós conhecemos aqui, lá de Curitiba. Deus te abençoe e dizer que aprendemos muito aqui nesses dias com o Senhor. Deus abençoe, é um prazer muito grande. Irmãos, eu li o livro de Números, porque nós vamos nos deter hoje. Na primeira aula nós falamos sobre Gênesis e Êxodo, ontem nós falamos sobre Levítico, e hoje eu quero falar de Números e Deuteronômio, porque o tema que nos foi passado é Pentateuco, e eu tenho procurado ser fiel ao tema que nos passaram, aquilo que nos passaram. E eu quero fazer um release de tudo aquilo que nós estudamos. Então, o estudo sobre o Pentateuco, os 5 rolos. Pentateuco é uma tradução grega e veio até nós, e é assim que nós conhecemos. Para os judeus, a Torá. Os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eles foram escritos por Moisés. É claro que Moisés não foi o testemunho ocular de Gênesis. Ele recebeu a revelação para poder fazer a narrativa do livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele tem 50 capítulos, e o capítulo-chave de Gênesis é o 12, que é o chamado de Abraão. Do capítulo 1 ao 11 encontramos a origem de todas as coisas, e termina com a Torre de Babel e a origem das nações e das línguas. Do capítulo 12 ao 50, nós vamos conhecer a história dos patriarcas, e os patriarcas são Abraão, Isaque, Jacó e José. E o livro do Gênesis ele termina com a morte de José. O livro do Êxodo é uma continuação do livro de Gênesis, aonde 70 pessoas descendentes de Abraão vão morar numa região chamada Gósen, no Egito, à beira do rio Nilo, e ficarão lá por mais de 400 anos. Depois desses 400 anos, Deus levanta Moisés, o libertador. Essa é a história do livro do Êxodo. O livro do Êxodo tem 40 capítulos, e o capítulo-chave do Êxodo também, olha só que interessante, é o capítulo 12, chamado como o dia do Êxodo, o dia que Deus livra o seu povo do Egito. Nesse dia foi também instituído a Páscoa, no capítulo 12. Do capítulo 13 ao 14, Deus leva o povo para o Monte Sinai, e ali Deus estabelece a sua aliança, também dá as tábuas da lei. Então, no capítulo 1 ao 12, Deus liberta o seu povo. Do capítulo 13 ao 24, Deus se apropria do povo na aliança. Do capítulo 25 ao 40, Deus vai mandar construir o tabernáculo. No capítulo de número 40 do Êxodo, ele termina com a construção do tabernáculo. E lá de dentro, Deus dita para Moisés, que está lá para o lado de fora, todo o livro de Levítico. E nós aprendemos isso ontem no livro de Levítico, que é um livro muito importante para o cristianismo, pois aponta Jesus como sacrifício perfeito. O livro de Levítico tem 27 capítulos, onde Deus estabelece
com o povo como deveria se aproximar dele. E para se aproximar dele, teria que ser através de um processo de santificação. E isso eu falei ontem, sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus é santo. E para haver santificação, era necessário sacrifício de holocausto. Levítico aponta para a obra expiatória de Cristo. E olha aqui, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por isso Cristo teve que morrer. Por isso ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. E por isso nós o adoramos aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. O livro de Números, que está aí no nosso livrinho, no 11, eu comecei ele aqui falando algumas coisas dele. Diz assim: este foi o nome dado pelos tradutores no Antigo Testamento, do hebraico para a língua grega, pois o livro narra 2 recenseamentos. O primeiro nos primeiros capítulos e o segundo no capítulo 26. Número é o livro das peregrinações. A maior parte deste livro descreve as experiências de Israel durante a peregrinação no deserto. O livro de Números começa com a antiga geração. Nos capítulos de 1 ao 12, move-se através de um período de trágica transição. No capítulo 13 ao 20, termina com a nova geração. E do capítulo 21 ao 36, é postada a entrada da terra de Canaã. A história narrada nesse livro cobre um período de 38 anos. Eu quero que você também desfolhe ele e vá para a página 13, no seu livrinho. A página 13 está tratando do livro de Deuteronômio. Hoje é o último dia, né? Meu, não o de vocês. Porque temos escola bíblica até sábado, glória a Deus. É dias de aprendizado, né, pastor? É muitos dias de aprendizado. E graças a Deus porque o povo está aqui. Aleluia. Livro de Deuteronômio. A introdução diz assim: depois de 38 anos de peregrinação pelo deserto, a nova geração se encontra na fronteira de Canaã. Durante esse período, os israelitas ficaram restritos ao deserto de Parã, em Cades Barneia. Somente quando a velha geração morreu, isto é, aqueles que saíram do Egito com idade acima de 20 anos, é que tiveram a autorização de retornarem à jornada rumo à terra prometida. O livro de Deuteronômio está tratando aqui, na realidade, a palavra Deuteronômio, ela vai falar de uma segunda lei. E aqui o povo, depois que saiu do Egito, passou 38 anos peregrinando, quando chegava lá à beira que eles entraram na terra prometida, Deus dá a eles novamente leis. Vira a página 14.
Ali embaixo, na página 14, vai estar escrito a conclusão. E ela diz assim: Deuteronômio, antes de ser uma coletânea de preceitos, é um reflexo sobre os fundamentos de toda a nossa obediência a Deus, a saber, a sua ação na vida e na história do seu povo. Esse livro ensina também a moral do amor entre atos. O amor do Senhor compromete todos os âmbitos da existência humana, da política, a higiene, da vida social ou familiar, reencontro do irmão, até mesmo o respeito pelos animais ou pela árvore. Esse livro desempenhou um papel importante na história e na religião de Israel. O código deuteronômico foi a norma para Deus julgar as ações dos reis de Israel. Ao encontrá-lo no templo, sua leitura despertou um grande avivamento. No ano 621 a.C., conforme está escrito em 2 Reis 22, foi a base da exortação de Jeremias e de Ezequiel. Os judeus escolheram a grande passagem de 6, 4 e 5 como seu credo ou declaração de fé. No Novo Testamento, Deuteronômio é citado mais de 80 vezes. Por exemplo, na tentação do deserto, Jesus citou para refutar a Satanás em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Pois bem, eu fiz um release aqui para nós entendermos um pouco de Deuteronômio e daquilo que nós falamos nesses 2 e hoje no 3º dia. Deu para entender um pouquinho do que é o Pentateuco? Amém ou não amém? Eu quero que você acompanhe comigo Números capítulo 13. Números capítulo 13. Glória a Deus. Nós estamos no Pentateuco. Eu falei do pastor Sandro e não tinha visto a esposa do pastor Sandro, agora que eu fui ver lá. Deus te abençoe, irmã Elisete, pastor Elisete. Quem encontrou Números capítulo 13? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo qual maior entre eles. Algumas vai dizer príncipe, aqui fala maioral. Pois bem, o capítulo de número 13, o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Antes disso, Moisés vai chamar um líder, e este líder a Bíblia o chama de príncipe. Olha só, grava bem isso. Príncipe. Um príncipe de cada tribo. São 12. E cada líder, ou cada príncipe, Moisés vai direcionar, vai dar ordem que entrem à terra prometida para conhecer a terra que foi dita por Deus. E foi escolhido ali
um de cada tribo, e o total são 12. Eu quero só falar o nome deles aqui. Estes são os nomes da tribo, os nomes da tribo de Ruben: Samua, filho de Zapur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Onri; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabe, filho de Vofse; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Oséias, filho de Num, Moisés o chamou de Josué. Moisés, quando ordena que eles, ou da ordem que eles vão conhecer a terra, Moisés dá uma palavra para eles. Que palavra é essa? Moisés diz para eles: sejam corajosos. Moisés dá essa palavra e os direciona a eles que vão e conheçam e vão espiar a terra. O propósito de conhecer a terra e espiar a terra é saber como a terra era, e saber se a terra era boa, se a terra era mal, o que tinha na terra, se a terra era forte, se a terra era fraca, se a terra era fértil, se era ou não era. Então esse era o propósito dos espias: conhecer a terra e saber o futuro que eles iriam enfrentar. Os 12 vão, e temos aqui dois lados: um lado mais forte e um lado mais fraco. Fisicamente falando, o lado mais fraco, nós temos o lado mais forte, nós temos aqui o lado mais fraco e o lado mais forte. O lado mais forte era o que tinha a maioria. O lado mais fraco era que tinha a minoria. O lado de Josué e Calebe eram 2. Para o outro lado, tinham 10 espias. Era o lado mais forte. Os 10 espias têm visão concentrada no problema que estavam adiante deles. Mas os 2 espias, que eram Josué e Calebe, eles tinham uma visão concentrada na solução do problema. Os 10 espias, quando chegaram na terra, eles se impressionaram com o tamanho do gigante. Mas os 2 espias ficaram admirados em saber que em meio a tanto gigante existia um Deus que era maior do que qualquer gigante. Quando eles foram e viram a terra, olha só, um grande detalhe, é dizer que quando Moisés manda eles irem, a Bíblia não vai dizer que naquele período Moisés não estava falando para eles: ó, vocês vão, vai ser moleza, vai ser tudo certo, vai ser tranquilo. Mas pera, quando Moisés manda eles irem, a Bíblia vai dizer que aquele período
era o período das uvas, ou seja, estava no tempo da colheita. Olha um detalhe aqui. Quando Moisés mandou eles, era o tempo das uvas, era o tempo da colheita. E por 40 dias, quantos dias? 40 dias, eles ficam a espiar a terra, conhecendo a terra. Os 12 viram as mesmas coisas. Os 12 viram tudo igual. Os 12 viram os problemas. Os 12 viram as dificuldades. Os 12 viram os gigantes. Mas ao findar dos 40 dias, todos eles regressaram, voltaram. E o que eles traziam? Eles traziam consigo um diagnóstico. E esse diagnóstico, eles tinham que trazer perante Moisés. E o diagnóstico que eles trazem é o seguinte: cada um ia falar o seu. Mas pera, olha o poder que os 12 tinham. Tinham poder para o bem e poder para o mal. Por isso que a Bíblia vai dizer que a língua tem o poder da morte e da vida. Os 12 tinham um poder grande, tanto para o bem quanto para o mal. Mas olha só, infelizmente, 10 conseguiram influenciar uma grande parte daquela nação. E não influenciaram para o bem, influenciaram para o mal. Para você ter uma ideia, eles influenciaram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Só de soldados, eles influenciaram 603 mil soldados. Irmão, é muita pessoa influenciada. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, que um tão pequeno membro incendeia um tão grande bosque. Você já não viu a pessoa que está inflamado com alguma coisa? Ele nunca quer ir sozinho, ele sempre procura querer juntar uns 2 ou 3 para começar a inflamar. Fala mal disso, fala mal daquilo. Se o culto começou tarde, ele fala mal. Se o culto terminou tarde, ele fala mal. Se o culto começou cedo, fala mal. Se o culto terminou cedo, ele fala mal. Fala mal de qualquer jeito. Se o pastor anda bem arrumado, ele fala mal. Se está mal arrumado, fala mal. Se o irmão veio de tal jeito, ele fala. Se anda com carro novo, ele fala. Se anda com carro velho, ele fala. Quer dizer, sempre vai haver alguém que vai querer influenciar. E existe o tal do murmurador. Mas graças a Deus que aqui na MSBN não tem. Eles influenciaram muitas pessoas, foram influenciadas por esses 10. E sabe como eles influenciaram? Como eles foram influenciados? Quando eles chegaram diante de Moisés, e eu imagino que o pastor Moisés começou o culto, e eu não sei se ele cantaram um hino da harpa,
porque não tinha naquele tempo. Mas vamos conjecturar. Se cantaram o hino da harpa, se cantaram o hino de adoração, mas eu sei dizer para você que toda a congregação estava esperando pelos 12 que tinham ido espiar. Porque o resultado daqueles que foram espiar, quando eles voltassem, eles estavam esperançosos. Imagina, 40 anos andando no deserto, esperando por uma terra que Deus tinha prometido. E aqueles 12 iam voltar com o diagnóstico. Aqueles 12 iam voltar dizendo se era boa ou se era ruim. Aqueles 12 tinham o compromisso de dar ao povo o diagnóstico da terra que eles iam morar. Mas 10, quando os 12 chegaram, os 10 deles, eu imagino que Moisés termina, a banda termina de cantar, o Moisés diz, glória a Deus, agora nós vamos ouvir os nossos irmãos. Fica imaginando. Vem o primeiro aqui dar a palavra. Aí o primeiro que pega, ele começa, ô Moisés, quero falar não, mas a terra não é para nós. Ô Moisés, o segundo, quando nós chegamos lá, a terra tinha gente, e gente do ruim e gente do brabo. Ô Moisés, lá tem gigante, Moisés. E para eles, quando eles olham para nós somos feitos gafanhotos, Moisés. Não tem como. Se nós entrarmos lá, nós vamos morrer. Eles começaram a inflamar o povo. A Bíblia diz que o povo entrou em crise entre eles. Começaram a ter debate, bate-boca. Um reclamando de um lado, outro murmurando do outro. A ponto de a maioria ficar rebelde diante daquela situação, sobre a palavra daqueles 10. E agora eu comecei a entender, sabe o quê? Um pouco porque aqueles homens viram ou vieram com aquele diagnóstico daquele tamanho, um diagnóstico de derrota, um diagnóstico ruim trouxeram para Moisés, porque eles viram um diagnóstico de derrota. Olha o que eles disseram: o povo que vimos nessa terra é um povo poderoso, que consome os seus moradores. Então olha, Moisés, o povo que habita lá é poderoso demais. Tem mais, Moisés, eles consomem os moradores, ou seja, se nós entrarmos lá, seremos consumidos por eles. Sabe quem são esses povos que estão lá morando lá? No 29 do capítulo 3 de Números. Quem habita lá? Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam ao pé do mar, pelo ribeiro do Jordão. Eles estavam apavorados. E não só apavorados, mas eles estavam apavorando os outros. Então, depois de tudo isso que eles viram, todos esses povos, eles dizem: Moisés, não tem condições. Olha o que está diante de nós.
Olha essa terra, olha o que está ali, olha o que nós vamos enfrentar. Aí começaram a questionar e dizer: não era melhor nós ter ficado no Egito? Não era melhor nós voltar para o Egito? É impossível nós entrarmos nessa terra. Mas espera aí. Aí a Bíblia diz que os 10 deram os seus diagnósticos. Os 10 falaram e ainda colocaram confusão no meio do povo. Mas levantou 2. E os 2, eles pedem a oportunidade. Pastor Moisés, se for possível, nos dá a oportunidade. Porque agora chegou a nossa hora de falar, Pastor Moisés. Os 10 tinham falado só de derrota. Os 10 tinham falado que não dava. Mas aí o Josué e o Caleb, quando pegaram a palavra, ele olhou para os murmuradores e para aqueles que não acreditavam no que Deus ia fazer. E a primeira coisa que Caleb e Josué fizeram, olharam para eles e mandaram: calem a boca. Calem a boca. E deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite que está na escola bíblica MSBN 2026. Deus vai levantar nessa igreja Josué e Caleb, com poder e autoridade para dizer para quem não acredita no que Deus vai fazer: fica quieto se não tem o que falar, porque Deus vai fazer. Aí eles pegam a palavra, Josué e Caleb, e eles começam a falar. E quando eles chegam a Moisés, eu fico imaginando que eles pegaram a oportunidade de cumprimentar o pastor, né? Pastor, queremos saudar o pastor com a paz do Senhor. Pastor Moisés. Aí eles mandaram o povo se calar. Aí eles disseram assim: pastor, mas deixa eu mostrar algo para o senhor. Ô Caleb, vamos ali do lado. Vamos ali atrás. Tem algo que nós precisamos mostrar para o pastor. Eu sei que o pastor ficou aqui orando por nós, intercedendo, porque é assim, irmão. Eu estava falando com o pastor nesses dias que eu tive aqui. A preocupação do pastor com quem está no campo, quem está fazendo a obra, é grande. Em cuidar do obreiro. Eu imagino que Moisés estava lá orando: Deus, sê com teus filhos. Aí o Josué e o Caleb dizem assim: ô pastor, tem um negócio para mostrar para o senhor. Aí eles vão lá atrás, e a Bíblia diz que botou um no ombro e o outro no outro. E vem chegando eles uma vara, e empendurado nessa vara, um cacho de uva. Eu fico imaginando, se fosse uma melancia, como é que eles iam trazer. Porque um cacho de uva precisou de 2 para trazer. Aí eles vêm com cacho de uva, chegam, e eles jogam o cacho de uva diante de Moisés e de toda a congregação. Agora até aqueles que estavam no murmúrio, junto com os 10, começaram a dizer: não, mas peraí, tem algo diferente, tem alguma coisa diferente. O Josué e o Caleb, eles chegam e trazem o cacho de uva, e um cacho de uva grande, muito grande.
E eles dizem assim: ô seus falador, vocês viram a mesma coisa que nós vimos. Vocês viram o que nós vimos lá também. E tudo que vocês enxergaram é realmente o que vocês disseram. Mas para provar que a terra é boa e que o Senhor está conosco, olha aí o cacho de uva. O cacho de uva era tão grande, provando que a terra era boa. E sabe por quê que o cacho de uva era enorme? Porque nós lemos aqui: porque eles foram no tempo certo. Era o tempo de uva. Era o tempo de colheita. Eles foram no tempo certo. E deixa eu já liberar uma palavra para você. E quem espera o tempo certo, colhe fartura, colhe prosperidade. Diz a Bíblia que eles foram no tempo da uva. Moisés deu a eles uma ordem para eles irem. E o tempo de eles irem era o tempo de uva. Porque tem pessoas que voltam, que regressam, e regressam com uva verde, uva minguada, uva pequena, uva caótica. Sabe por quê? Porque não esperou o tempo. E nós vivemos no tempo em que queremos tudo para ontem. É tudo para o agora. Irmãos, tem crente de micro-ondas. Já viu? É 20 segundos, está pronto. Chegou ali, botou pá, já quer. Pastor falou aqui sobre a ansiedade. Irmãos, e vou dizer, o mal desse século é a ansiedade. Nós vivemos num tempo ansioso, irmãos. Irmão, você já notou que as crianças já nascem, parece, com ansiedade? Irmão, é porque o celular fica na mão da criança o dia inteiro. Pastor Juliano, é 30 segundos assim, ó. Tchuf, tchuf. Criança não aguenta ficar mais tempo. Tchuf. É só assim, tchuf, tchuf, tchuf. Porque é 30 segundos cada coisa. E diz que a mente humana já fica programada para isso. E ó, TikTok, Kawaii. E vai. E graças a Deus que você deixou o TikTok, o Kawaii, e veio para a escola bíblica. Glória a Jesus. Mas tem gente, esses aqui, tem gente que não espera o tempo, que não quer esperar o tempo de Deus, que não quer esperar o tempo do Senhor, que não espera o tempo da colheita, não vai no tempo certo. Não vai no tempo certo. Mas deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. Deus me trouxe aqui na escola bíblica, nessa noite de quarta-feira, para alentar você e dizer: espera mais um pouco. Porque quando você pegar o que é seu, já vai vir no ponto certo, já vai vir maduro. Quando chegar o teu tempo, oh aleluia, levante a tua mão direita, que isso aqui é uma palavra profética para quem esperar o tempo de Deus, o tempo da colheita. Deus vai entregar na tua mão no tempo certo, e quando chegar na tua mão vai ser maduro, vai ser, ei, aleluia, vai ser no... Por que o cacho era grande? Porque o tempo era certo. Por que Josué e Caleb trouxeram um cacho? E aqui, eles trouxeram esse cacho
porque Deus, Ele tem prosperidade, Deus tem bênçãos, não para murmuradores, mas Deus tem bênçãos para aqueles que confiam nele. Deus tem bênção para aqueles que confiam nele. Eu vejo 2 corajosos carregando cacho, eu não vejo murmurador carregando cacho, eu não vejo criticador carregando cacho, mas eu vejo aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam em Deus. Ei, pode entrar em terra de gigante, pode entrar em terra problemática, mas sabe o que? Vai pegar o cacho e vai sair com ele de pendurado, colocar uva nos ombros e vai trazer diante da congregação dizendo: o Senhor foi comigo, o Senhor está comigo. Estavam dizendo: ainda tem esperança. Sabe por que eles trouxeram? Porque os 2 trouxeram os cachos? E cacho grande, não era pequeno. E de 2, eles trouxeram o cacho grande. Meu Deus. Porque está vindo coisa grande para a sua vida. Está vindo coisa grande. E sabe por que eles trouxeram de 2? Porque você não vai carregar sozinho as bênçãos do Senhor. Deus vai te usar para compartilhar com alguém. Ei, Deus vai te usar para compartilhar com teu familiar. Você vai compartilhar com aquela pessoa que de repente andou do seu lado até hoje e nunca te abandonou. Deus vai te usar para compartilhar com alguém que você sabe que precisa de um milagre. Deus vai te usar, porque o nosso Deus não é egoísta. Então, ei, crente, a bênção que é para você vai ser para tua família, para tua casa, para os teus familiares, para os teus amigos, para aqueles que estão na tua volta. Por isso que o cacho era grande, carregava em 2, era para compartilhar, e é só para quem não murmura, para quem anda junto, para quem recebe essa palavra nessa noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero profetizar aqui nessa noite. Segure a tua mão erguida aqui nessa noite. Eu quero profetizar que chegou o tempo de Deus sobre essa igreja. Eu quero profetizar sobre essa igreja um tempo de uva. Eu quero profetizar aqui que estão chegando cachos grandes para esse ministério. Em nome do Senhor Jesus, está chegando o tempo de cantar. Oh, arabacere me canta, arabachurianda, aramandá. Aleluia! Está chegando o tempo de Deus. Está chegando o tempo. E sabe o que me chama a atenção? Quer saber se a terra é boa? Quer saber se a terra é boa? Sabe o que? É só olhar os frutos. Pastor, quer saber se a terra é boa? É só olhar os frutos. Pastor Gilson, quer saber se a terra é boa? É só olhar os frutos. Irmão, eu não estou aqui para puxar saco de ninguém. De jeito nenhum, irmão, até porque eu não preciso disso. Mas, irmão, é só nesses dias que eu fiquei aqui vendo, observando o nosso querido pastor presidente, andando, mostrando as coisas, falando das coisas de Deus. E que memória que tem. Falando dos frutos. Sabe quantos anos ele está aqui? 38. Sabe quantos anos de presidente? 50. Quer saber se a terra é boa? Olha para os frutos.
Se tem fruto, é terra boa. Rabá, Suriandará, você da MSBN, você é um privilegiado, porque você pode olhar para os frutos e dizer: eu congrego em terra boa, eu congrego em terra boa, aleluia! Se eles fossem fora do tempo, eles iriam voltar, irmãos, com cacho miguado, com cacho pequeno, verde. Aí, já pensou eles voltar? Conjectura comigo. Imagina o Josué e o Caleb voltando com cacho. Aí, pastor, um cachinho pequenininho, um em cada mão assim. Ó, voltando. Chegando com o cachinho pequenininho para apresentar pastor Gilson para o povo. Irmão, sabe o que o povo ia dizer? Não, os 10 têm razão. Ah, não vale a pena. Os 10 estão certos. Vamos entrar lá na terra por um cachinho desse aí? Não. Vou largar o que eu tenho por um cachinho desse? Mas sabe quando Deus promete? Quando é Deus é quem fala, Rabá, série me canta, Rabá, Shurianda. Quando é Deus é quem diz. Quando você vai debaixo de uma palavra, quando você vai debaixo de uma promessa, quando você vai debaixo de uma, oh meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Quando você vai debaixo de uma cobertura, Rabassurianda, Arabacanta, eles voltaram, sabe o que? Trazendo cacho grande, eles trazeram, voltando a promessa. Então, ei, crente, aqui nessa noite, é tempo de promessa para a tua vida. Oh, a série me canta. E sabe, e muitas das vezes a gente fica meio assim, porque os levantes são grandes. Vem um querendo te derrubar, outro querendo falar mal de você. O ministério que Deus colocou na tua mão, às vezes você fica até, meu Deus, será que... Irmão, não entra no será. Moisés deu uma palavra para eles: vai e seja corajoso. Vai e seja corajoso. Porque Deus é contigo. Quer provar para os 10 que Deus é na sua vida? Quer provar para a maioria? Porque sempre é a maioria que não quer ver o nosso bem, não é verdade? Porque sempre é a maioria que quer te ver no chão, quer te ver para baixo. Mas quer provar para eles? Eu venho aqui nessa noite para te dizer: mantenha na posição que Deus te colocou. Mantenha-se na posição que Deus te colocou. E detalhe, deixa os frutos falarem por você. Deixa os frutos falarem por você. Oh meu Deus, Deus, ele não avisou para Moisés que os espias iriam enfrentar, e muito menos Moisés avisou para os espias, o que eles iam enfrentar. Sabe por quê? Porque se Deus falasse conosco, muitas das vezes o que vamos enfrentar ali na frente, nós desistimos. Sabe por quê? Porque Deus nos conhece, Deus sabe realmente quem você é. Deus sabe a capacidade que você tem. Então Deus não avisa nada. Deus só mandou, vai. Deus disse, vai. Pastor Antônio, eu
novinho, assumi a minha primeira igreja. Eu e minha esposa. E os meus 2 filhos. O Guilherme e o Eduardo. Sabe quando mandam você para uma congregação, pastor Juliano? Para ver se você vai dar bom? Para dar o teste? Aquela congregação para cavar poço? Dar uma arrancada de toco? Me mandaram para essa congregação. E eu fui para essa congregação. Quem acredita em profecia aqui? A Bíblia diz que sim, profecia o povo. E eu nunca me esqueço que quando o pastor anunciou, me botou na frente lá, perante toda a igreja, estamos enviando o pastor Josué. Nessa época eu era evangelista ainda, né? Para a obra missionária, para a igreja. Aí terminou o culto, veio uma irmã daquelas do coque, aquelas irmãzinhas do coque. Ela chegou e veio em mim, na minha esposa, puxou nós e disse assim: esse que fala convosco, estarei contigo e não deixarei faltar nada. Mas a gente passa por umas provas. Cheguei, pastor, no interior do interior do interior do interior. Pensa no interior. Bem lá. A gente costuma dizer onde o Judas perdeu. Aí chegamos lá nesse lugar. Fomos. Não tinha geladeira. Não tinha fogão. Pensa na prova. Os primeiros dias estava tudo certo. O ministério estava mandando uma ajuda. E de repente, por A mais B, faltou o valor que o ministério prometeu de mandar. Cortaram o nosso valor. Jesus da glória, e agora como é que nós fica? Liguei para o pastor disse: nós estamos arrumando aqui, logo mandemos. Mas quem está na obra, aí, irmãos, nós começamos a comer sanduíche de manhã, de tarde e de noite. Que sanduíche é esse, pastor? Sanduíche de bolacha, de água e sal e margarina. Você já não fez isso para o seu filho? Água e sal, passa a margarina, bota um do lado do outro, dá para a criança. Só que, irmão, isso aí era o nosso café da manhã, o nosso almoço e a nossa janta. Pastor Santo conhece meus filhos. A irmã Elisete também. O meu menor, hoje ele é maior do que eu. Grande. Desde pequenininho, pastor, ele era gordinho, parrudinho. Veio desse jeito. E o outro magrinho. Até hoje são assim, um gordinho e o outro magro. Aí o gordinho, já por ser gordinho, gosta de quê? Gosta de comer. Aí eu engambelava eles e dizia assim: ó o sanduichinho. E aí ele comia o sanduichinho. De meio-dia, ó o sanduichinho. E ele comia o sanduichinho. Aí dizia de novo: ó o sanduichinho. E chegou de tarde. Um dia ele chegou e me abraçou e disse assim: já fazia uma semana que nós estávamos comendo bolachinha de água e sal. Ele veio e me deu um abraço nas minhas pernas.
e disse: Pai, quando é que nós vamos comer comida de verdade, Pai? Eu não aguento mais comer sanduichinho. Pai, quando é que nós vamos comer? E eu olhei para o meu filho, abracei ele grudado nas minhas pernas. Minha esposa está até chorando agora ali, se você olhar, porque ela lembra disso. E ele agarrado nas minhas pernas, e eu botei a mão na cabeça dele, pastor, e eu queria ser forte. E eu disse para ele: meu filho, hoje à noite nós vamos comer churrasco. É hoje que nós vamos comer churrasco, meu filho. Ele pegou, olhou para mim todo faceiro, gordinho, com uma cabecinha bem redondinha assim. E eu saí, pastor Gilson, e sabe o que eu fiz, pastor? Eu tinha um Uno, Fiat Uno. Pastor Sandro andou comigo naquele Uno. Pensa que era uma benção aquele Uno. Eu subi um monte com aquele Uno, fui lá em cima. Quando cheguei lá em cima, sabe o dia que você não consegue falar com Deus, mas você só sabe chorar na presença de Deus? Foi esse dia, eu me joguei aos pés do Senhor e comecei a chorar. E eu disse: Senhor, quando eu saí de lá da minha terra, quando o ministério me mandou para cá, o Senhor disse que não ia me faltar nada, e hoje eu não tenho o que comer na minha casa. E estou pastoreando e dizendo para os outros que o Senhor é bom, que o Senhor é grande. Rabá, série me cantaramandá. Erebi andarabácia. Aí eu peguei e levantei da oração, pastor Gilson. E saí da oração. Mas só o que eu tinha eram umas moedinhas para comprar novamente um pacote de bolacha de água e sal. Eu desci, passei no mercado. Quando eu passei no mercado, que eu estava no mercado, andando dentro do mercado, peguei o meu pacote de bolacha de água e sal, botei dentro da cestinha, e estou indo. De repente de lá vem um irmão que não congregava comigo, congregava em outro ministério. O carrinho dele lotado, cheio, transbordando. E ele me cumprimentou e disse: pastor, que bom lhe ver. Como é que o senhor está, pastor? Eu disse: que nem a sunamita. Vai tudo bem. E peguei a minha bolachinha e fui para o caixa. E quando eu cheguei no caixa, paguei, fui embora. Mais ou menos uns 40 minutos depois, encosta a caminhonete desse irmão na frente de casa. E ele desceu, ele e a esposa. E disseram: conversei com o senhor lá, mas deu vontade de vir na sua casa, tomar um café com o senhor. Irmão, nem café nós tinha. Erva de chimarrão muito menos. Eu olhei para minha esposa olhou para mim e ofereceu um copo d'água para os irmãos, que era o que nós tinha. Aí ele conversou, e de repente eu acho que ele viu que o café não ia sair. Ele disse: pastor, me acompanha, vamos ali que eu quero falar com o senhor. E quando ele chegou perto da caminhonete, ele disse assim: pastor, eu não sei como é que está a sua vida, não sei o que está acontecendo, mas quando o senhor passou por mim no supermercado e me cumprimentou, Deus falou comigo e disse assim: tudo que você comprou para você, compra e dá para o pastor. Tudo que você comprou para você, compra e dá para o pastor. Deus está dizendo para você que é corajoso: eu estou contigo, eu estou contigo.
Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Oh, aleluia! Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Ei, vai porque eu estou contigo. Caminha porque eu estou contigo. Anda porque eu estou contigo. Deus está dizendo para você aqui nessa noite: eu estou contigo. Araba, surianda, araba, canta, araba, surianda, aramandá. Oh, aleluia! E sabe, meu filho? Pastor, era a coisa mais linda de se ver, pastor. Pastora Karina, ela se desmancha chorando. Sabe meu filho gordinho esse? Quando eu falo, ele é baterista hoje na igreja. Quando eu conto testemunho na igreja, ele olha para mim, baixa a cabeça, vai assim. Mas ele, imagina, gordinho naquele tempo. Chegou Danone. Chegou o Wafer. Ele passando com um pacote de Danone no braço, outro wafer do outro, e entrando para dentro de casa, dizendo: bem que o senhor falou, pai, que hoje nós ia comer bem. Hoje nós ia comer bem. Ei, crente, levante a tua mão para o céu aqui nessa noite. Jesus está contigo. Deus está contigo. Eu quero encerrar bem agora, porque o pastor Gilson já sentou. Oh, meu Deus. Vou encerrar. Aí Josué e Caleb, ele olha para o povo, sabendo que Deus estava com eles. E eles olharam para eles. Vamos fazer melhor? Fica de pé para nós terminar agora. Pode ser, pastor? Aí Josué e Caleb olharam para o povo, pastor Antônio. O povo tudo olhando, cacho de uva. Aquele caixão de uva. Grande. Eles viram que o povo recebeu. Deus está contigo. E eu imagino, pastor, que eles se encheram, se revestiram de um poder assim, sobrenatural. Porque eu acho que é mais ou menos assim, pastor, quando o senhor envia um missionário para fora. O pastor estava me contando, tem sei quantos países? 37. Teve que se reformar de uma coragem, de um poder extraordinário. Vou porque Deus é comigo. Não é assim, pastor? Vou porque Deus é comigo. Aí Josué e Caleb disse: não, Deus é comigo. Deus está conosco. Aí ele olhou para o povo e disse: ó povo, a ordem do Senhor é: subamos, 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 porque o Senhor nos entregará a terra que Ele nos prometeu. Subamos. Deus está falando com você aqui nessa noite. Ele está contigo. É tempo de você se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu irei fazer a tua obra. Oh, meu Deus! Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Deus está falando com alguém que Ele escolheu aqui nessa noite. Talvez o inimigo tentou fazer você desistir. Muitas foram as afrontas, mas hoje, no meu último dia de aula, Deus me trouxe aqui para te dizer: subamos, subamos, subamos. Ereia. Deus está revestindo você aqui nessa noite. Segure a tua mão levantada aqui por um minuto. Deus está revestindo você aqui nessa noite. Eu estou sentindo, está descendo uma glória de Deus aqui nessa noite. Tem crente sendo renovado, as tuas forças estão sendo renovadas. Deus está falando para você: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estará. Olha aí, já tem crente falando em mistério aqui nessa noite. Deus está dizendo: estou contigo.
Ei, ei, Coramondas, Caremicou, Varabash, Rebianda, Rabassurianda, Rabacanta, Ramandácia. Tem revestimento chegando, tem unção de Deus chegando sobre a tua vida, tem unção de Deus chegando sobre a tua vida. É tempo de se levantar, é tempo de tomar aquilo que Deus te deu, é tempo. Derebi andaraba, série me canta. Eu quero orar juntamente com você. Eu quero orar pela tua vida aqui nessa noite. Eu quero orar pela tua casa aqui nessa noite. Antes você veio ao altar, agora eu quero convidar você a pegar na mão de um Caleb do seu lado, de um Josué do seu lado. E nós vamos orar junto aqui nessa noite. Pegue na mão de um Caleb, de um Josué, porque Deus está te entregando um Caleb, um Josué do teu lado. Nós estamos encerrando hoje a minha participação na escola bíblica, e Deus me trouxe aqui para te dizer: é tempo de Deus te honrar, é tempo de Deus ministrar sobre a tua vida, é tempo de Deus entregar aquilo que Ele te prometeu. E sabe esse irmão que está do teu lado, Deus vai usar ele para estar contigo, Deus vai usar ele para compartilhar das bênçãos. Então comece a receber de Deus aqui nessa noite. Ai, meu Deus do céu, tem renovo chegando, tem bênção chegando, tem glória chegando, tem unção chegando. Olha aí Deus te renovando nessa noite, olha aí Deus te enchendo nessa noite. Arabaxere me canta, arabaxere me canta, aramandácia. Oh Deus, aonde estiver um crente agora, Senhor, ligado no teu trono, aonde estiver um crente, Senhor, agora, Senhor, ligado no céu, Senhor, Senhor, orando juntamente com esse irmão, com essa irmã que está do lado dele, Senhor, o Senhor está levantando Josué e Caleb, Senhor, para fazer a tua obra. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor visite ele agora, dando a ele revestimento, dando a ele unção, dando a ele força, dando a ele coragem, dando a ele virtude, em nome do Senhor Jesus. E agora, aonde estiver um crente batizado com o Espírito Santo, comece a falar em mistério agora. Se tem glória da glória, se tem aleluia da aleluia, Deus está enchendo a casa de unção. Olha aí, Deus está renovando você nessa noite, Deus está dando força para você nessa noite. Vai, em nome de Jesus, vai, em nome de Jesus, vai. Araba, sere, cantará. Eu vou te dar esses minutos para você adorar. Adore o nome dele aqui. Ele me canta, arabaxurianda, arabacanta. Ele me anda, arabaxurianda, arabacanta, aramandácia. Eu estou sentindo uma unção que desceu na casa, uma glória que desceu na casa, um revestimento que desceu na casa.
Não é só mais uma escola bíblica, mas Deus te trouxe na escola bíblica para te dizer: nessa escola Ele está te renovando, nessa escola Ele está te enchendo, nessa escola Ele está te curando, nessa escola, meu. Oh Deus, Aleluia, glórias a Deus.